Sabe aquelas confusões e aquelas discussões que a gente se arrepende de ter entrado? De repente você grita com seu filho ou você fala alguma coisa para o seu parceiro que, passado o calor dos acontecimentos, você pensa, puxa, eu devia ter pensado melhor e agido de forma diferente, né? Não precisava ser daquele jeito. Por que é que a gente se deixa levar nessas situações? Existe uma forma da gente barrar, né, o nosso impulso antes de se ver envolvido no meio disso tudo? É sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu já vou começar esse vídeo entregando logo o ouro para vocês. Então, a resposta para essa pergunta da introdução é sim, existe um jeito. Existe um jeito da gente escolher diferente, da gente olhar para a situação e decidir não se envolver. Mas, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa estar muito consciente do que é que está acontecendo na nossa mente quando essas situações vêm à tona, quando essas situações acontecem. E aí, este é o tema, né, para que eu consiga explicar para vocês o que é a nossa sombra, o que é o nosso lado escuro, ou como o Eckhart chama no livro O Poder do Agora, o corpo da dor, né? Na tradução em português, o corpo da dor foi traduzido como sofrimento, mas eu acredito que corpo da dor é por mais que soe meio estranho, né? Ele é mais adequado porque o que é essa nossa sombra, né? Essa nossa sombra, ela nada mais é do que a soma de todas as nossas dores de infância, ou se você acreditar aí em vidas passadas, também das nossas vidas passadas. Então, a somatória, né, dessas dores emocionais, forma quase que uma entidade separada, que o Eckhart chama aí de corpo da dor. Eu vou chamar de sombra, tá? Para ficar mais fácil. E essa sombra, ela é mesmo como se fosse uma entidade que vibra numa frequência muito baixa, que vibra numa frequência muito negativa. E aí, todos nós temos a nossa sombra, né? Se a gente for imaginar aí de uma forma bem didática, a gente tem o nosso eu superior, né? Que somos nós já iluminados. A gente tem o nosso ego e a nossa sombra. O nosso ego é a nossa construção mental de quem a gente acredita que a gente é, né? Então aí com todas as nossas qualidades e todos os nossos defeitos. Então, muitas vezes, né, em outros vídeos, eu trato do ego, né? Eu já falei do nosso ego aqui, mas ele já conectado a essa nossa sombra. Porque a nossa sombra, ela é, na verdade, um parasita. E ela parasita quem? Quem que é o hospedeiro? O hospedeiro é o nosso ego. Então, quando a gente está muito inconsciente, o nosso ego, ele está aí conectado, muito conectado a essa nossa sombra, né? Mas a gente não consegue dizer que o ego, por si só, é uma entidade negativa, porque o ego ela é uma construção de crenças, é uma construção de tudo aquilo que a gente acredita que a gente é. Então, de forma bem didática, a gente tem que entender que nós somos formados, né, por esses três aspectos. O nosso ser espiritual, somos nós já iluminados, né, já lá na unidade com Deus, que é quem tem maior capacidade de nos orientar nesse nosso sonho. A gente tem o nosso ego, que é essa construção mental de quem a gente acredita que a gente é dentro do sonho. E a gente tem a nossa sombra, que é a somatória das nossas dores de infância, de todo o sofrimento acumulado durante anos, né? Ou aí de décadas, séculos, se você acreditar em vidas passadas. Então tá. Então isso ficando assim bem claro pra gente, o Eckhart explica ainda no livro, né, que existe essa sombra
pessoal, né, que está conectada a cada um dos indivíduos, e existe também a sombra do inconsciente coletivo, que vai estar conectado a vários fatores diferentes. Então, pode existir uma sombra coletiva conectado ao país onde você nasceu, conectado ao gênero que você pertence, se você é homem, se você é mulher, porque imagina que se essa energia, né, se essa entidade negativa é construída a partir das nossas dores, se você olhar historicamente para todo o sofrimento que as mulheres já tiveram, né, já foram infringidas em função nossa, tanta coisa, paternalismo, ou mesmo na época da Inquisição, né, que as mulheres eram consideradas bruxas, existe todo um sofrimento e uma dor, uma energia de dor que ela é construída e conectada em cima dessas nossas identificações. Então, em cima do gênero, em cima muitas vezes de raça, religião, enfim, infindáveis, né? Então a gente, em alguns momentos, a gente se conecta com essa sombra do inconsciente coletivo e outras vezes com a nossa ou com ambos, não importa. Aí, o Eckhart também explica que esta sombra, ela pode estar em estado de dormência ou em estado ativo. Para algumas pessoas, essa sombra vai ser mais ativa. Algumas pessoas têm uma sombra mais densa, vamos dizer assim. E isso meio que cobre mesmo a vida delas, levando a gente para depressão, para várias coisas. Só que por que é legal que a gente entenda, né, que é assim que funciona? Porque quando você olha para isso dessa maneira, isso é um primeiro passo para a gente começar a se desidentificar, para a gente começar a se desidentificar da sensação que isso traz, da sensação que traz essas vibrações muito baixas, né? E da consequência da gente se deixar levar por ela, que muitas vezes é expressão de agressividade, expressão de raiva, expressão de medo, culpa depois que as coisas acontecem, né? Então, por isso que eu acho muito legal a gente entender como que funciona. Então, quando essa sombra tá em estado de dormência, a gente se sente bem. A vida parece que tá caminhando numa boa, o espaço tá aberto pra gente, mas essa sombra, ela se alimenta da nossa dor e ela tem quando ela entra no estado ativo, é porque a fome foi despertada. E aí, quando essa fome for despertada, ela vai procurar em relações se alimentar de energias negativas através de relações, ou se não tiver ninguém com quem você se relacionar, né, ali naquele momento, através dos seus pensamentos. Na relação, fica fácil da gente entender como isso acontece, porque essas energias negativas, né, das quais a nossa sombra se alimenta, elas são liberadas principalmente nas nossas relações mais íntimas. Então, sabe um casal que é recém-casado, por exemplo, e aí um deles vira e fala: nossa, mas aquela pessoa não tem nada a ver com a pessoa com quem eu casei. Ele virou um monstro, eu não sei o que aconteceu naquela situação. É exatamente isso. A outra pessoa, em alguns momentos, ela vai ficar tão dominada, né, por esse lado escuro que ela praticamente vira uma outra pessoa, né? É porque ela está dominada por aquela entidade. E dependendo da densidade que tiver esse corpo da dor, ele pode levar essa pessoa a praticar, inclusive, crimes e coisas que depois que passar, né? Porque a hora que a poeira baixa, a hora que a confusão passa, porque esta entidade já se alimentou, já está satisfeita, ela entra novamente em estado de dormência, a pessoa pode pensar: o que foi que eu fiz? O que foi que me levou a fazer isso? Aonde que eu estava com a cabeça? E por que a gente se sente dessa maneira, né? Porque a gente estava, de fato, completamente inconsciente, completamente entregue a esta força que nos leva a agir dessa maneira.
E nesse ponto da nossa conversa, você pode pensar: ah, Renata, é muito fácil dizer que naquele momento, quando aquela pessoa praticou aquelas coisas horríveis, que ela estava dominado aí por uma tal de uma entidade, uma tal de sombra, como você está explicando. Não, não, essa pessoa ela era ruim mesmo. E aí, gente, não é sobre isso que eu tô falando aqui, né? Eu não tô dizendo que pessoas que praticam essas coisas dominadas por essa sombra, né? Pessoas que praticam assassinatos, estupros e todas essas coisas horrendas que a gente vê na nossa sociedade, eu não tô dizendo que em função dessa nossa análise que elas não vão colher os resultados, né? Ou que elas não são passíveis de colher as consequências dos atos delas, né? Isso é uma lei universal, né? Causa e consequência. E às vezes a gente vai ver essas consequências no mundo físico e às vezes essas consequências a pessoa vai sofrer num outro nível, né? Num nível energético, num nível psicológico. Mas não é a situação que eu tô querendo discutir aqui com vocês, tá? Não é sobre os fatos, é sobre como isso acontece, é sobre jogar luz na forma como isso acontece para que a gente consiga tomar decisões mais conscientes na nossa vida. É claro que cada um tem o seu nível de consciência e cada um vai ter a habilidade de fazer isso ou não, né? Vai conseguir tomar essa decisão ou não, mas não cabe a nós julgar qual é o nível de consciência ou qual é o nível de poder de decisão que o outro tem. De novo, é sobre nós mesmos. A gente não consegue mudar a vida de ninguém. É sobre mudar quem a gente é para que a gente consiga ter uma vida mais em paz, ter uma vida mais feliz, ter uma vida mais baseada no amor do que no medo. Eu vou então dividir com vocês uma situação que eu passei essa semana e que exemplifica muito bem esse assunto que a gente está tratando aqui hoje. Na semana passada, a professora do João, meu filho mais novo, me chamou para uma reunião na escola para discutir com ela o comportamento do João em sala de aula. E aí, quando eu cheguei lá, ela começou a dar exemplos do que acontecia e a descrever o João de uma forma muito negativa. E aquilo mexeu comigo, porque ela estava soando para mim, inclusive, irônica, né? É uma professora que a gente já teve alguns desentendimentos no passado, em função do meu filho mais velho. Eu acho que eu já devo ter comentado isso aqui em outros vídeos. Então, quando ela começou a falar, eu comecei a me sentir muito mal. Eu vi a raiva crescendo dentro de mim. E aí, naquela hora, eu tava ali na frente dela, não tinha muito o que fazer, então eu olhando para ela, eu comecei a pensar comigo mesma. Espírito Santo, eu te entrego essa raiva, eu te entrego esses pensamentos, por favor, me mostre a verdade a respeito dessa situação. Porque o meu objetivo ali era conversar com ela para tentar chegar num acordo que melhor atendesse o João, né? Para que a gente consiga criar um ambiente bom para ele estudar. O ano tá só começando aqui, né? O ano começa aqui em setembro. Então imagina se eu me deixo levar por essa raiva e começo a discutir ali com ela, questionando se ela tinha ou se ela não tinha razão, ou que ela não precisava falar as coisas daquela maneira, né? Talvez a gente tivesse degringolado para uma conversa que fosse só complicar mais ainda a situação. Mas aí eu consegui me acalmar e no fim eu consegui colocar para ela qual era o meu ponto de vista e uma proposta, né? Depois que ela falou tudo que ela tinha para falar e eu consegui me manter calma naquele momento, eu olhei para ela e falei: tudo bem, eu entendo tudo isso que você está falando, mas o que você sugere? Qual é a sua sugestão para que a gente consiga ajudar o João a ser mais organizado nas aulas, a ser mais participativo? E aí, quando eu me abri, foi muito legal, porque a gente conseguiu conversar.
a gente conseguiu conversar com mais calma, com mais delicadeza, por até dizer, né, uma com a outra, e no final das contas eu falei para ela, olha, eu acho legal que a gente consiga estabelecer uma parceria para ajudar ele no desenvolvimento escolar. Então foi isso que aconteceu. Mas naquele dia, falando assim parece muito fácil, né? Mas naquele dia, desde o momento em que eu recebi o e-mail dela, eu me vi várias vezes sendo puxada por historinhas na minha cabeça. Então, o meu ego, dominado por esse lado escuro, né, falava para mim: quem ela pensa que ela é? Por que ela te mandou um e-mail falando com você desse jeito? Você deveria responder isso para ela. Você deveria falar para ela todas as vezes que seu filho chegou em casa reclamando que ela gritou com as crianças na sala de aula. E por aí vai, né? Várias historinhas. E quando eu comecei a escutar essas histórias na minha cabeça, eu percebia o que estava acontecendo e eu falava: pera, não é isso, não é esse o caminho, não é por aqui que eu quero seguir. E eu passei o dia inteiro escolhendo outra vez, porque parece um assunto bobo, né? Mas é nesses assuntos teoricamente bobos que a gente tem que colocar a nossa prática. Então, todas as vezes que isso vinha de novo na minha cabeça, eu pensava: eu posso escolher diferente, eu posso escolher diferente. E eu acabei o dia, obviamente, que exausta, né? Porque você olhar para a sua mente, você fazer o exercício de olhar para a sua mente com tanta constância, cansa a gente. Porque quando a gente se deixa levar por esse conversê, né, a gente tá resistindo a quem a gente é. E é essa resistência a quem a gente é que vai drenando a nossa energia. Então eu fiquei indo e voltando, né, escolhendo entre me deixar levar pelo ego, voltando para o Espírito Santo. Escolhendo me deixar levar pelo ego, voltando para o Espírito Santo. Foi um exercício. Por isso que eu falo tanto para vocês aqui, que não adianta a gente entender as coisas na teoria se a gente não aplica na vida da gente, porque é esse aplicar que vai fazer da gente melhor a cada dia, né? A cada dia que a gente escolhe não se deixar levar pela nossa raiva, a cada dia que a gente escolhe o lado do amor ao invés do lado do medo, porque nessa situação que eu tô compartilhando com vocês, quando a professora iniciou essa reunião já com agressividade, ela estava dominada por quem? O que é que a sombra dela queria? A sombra dela queria se alimentar do meu medo, se alimentar do meu constrangimento e se sentir satisfeito com isso, né? Entrar na confusão. E aí, a hora que o lado escuro dela despertou, ele fez o que com o meu? Despertou o meu também, né? E eu poderia ter me deixado levar, porque é uma atração forte, a gente está acostumado a se deixar levar. Mas quando eu consegui agir com consciência, quando eu consegui olhar e falar: pera, existe uma outra forma, todas as respostas vieram para mim de forma que foi como se eu tivesse jogado luz no nosso, né? Tanto no dela quanto no meu, na nossa sombra. E a sombra, essa é a grande sacada, a sombra não suporta ser reconhecida, ela não suporta a luz. Ela age na sombra, porque na sombra, na nossa inconsciência, ela consegue dominar a nossa mente, dominar o nosso ego e se alimentar da nossa dor, se alimentar da nossa dor gerada pela nossa inconsciência. Ao passo que quando a gente joga luz em cima disso, quando a gente percebe: opa, agora não, você não vai me arrastar para essa situação dessa vez. Como ele sabe que ele não vai conseguir o que ele quer, né, que é se alimentar, ele se desfaz, ele volta para o estado de dormência naquele momento. E quanto mais você praticar isso, mais você vai conseguir pegar nas situações mais bobas. Sabe quando você está no trânsito, por exemplo, e aí sua mente começa: puxa, esse trânsito, vou chegar atrasada. Nossa, e aí vou chegar atrasada, que vergonha que eu vou passar naquela reunião. Puxa, eu vou passar vergonha, vão questionar a minha capacidade e por aí vai. Isso já é a nossa sombra
tentando arrastar a gente para se alimentar dessa dor que fica por todos esses comentários, por todos esses pensamentos que ficam aí borbulhando na nossa cabeça. E quando a gente se deixa levar, né, a gente acaba se conectando com outras coisas de vibração muito baixa ao nosso redor. Então, por exemplo, você tá lá, nesse nosso exemplo do trânsito, né, você tá lá reclamando na sua própria cabeça sobre aquilo que tá acontecendo, pode ser que venha alguém e bata no seu carro, né? Sei lá, um pneu pode furar, você pode ficar ainda mais atrasado. Então, outras coisas com vibrações parecidas com essas que a gente está emitindo vão chegar pra gente pra quê? Qual é a função disso? Isso é um tapa na cara, né? Tipo, acorda, você vai continuar escolhendo se manter na confusão, se manter no drama, se manter nesse seu papel de vítima? Ou já deu, tá bom pra você, já tá doendo o suficiente? É mais ou menos assim que isso funciona. É mais ou menos assim que o nosso lado escuro, né, que a nossa sombra nos domina. Então, qual é a solução para isso? A solução é consciência. A solução é a gente entender muito bem como este processo funciona e ficar alerta a próxima vez que começar a borbulhar na sua cabeça, né, pensamentos que te façam sofrer, ou na próxima vez que de repente o seu parceiro falou com você de uma forma ríspida, né? Porque ele tá com a sombra dele ativa e aí isso vem te cutucar, e ter essa consciência de que você tem escolha de falar: não, eu sei que isso não é ele verdadeiramente, eu sei que isso é a sombra agindo através dele e eu escolho não engajar, né? Eu escolho conversar. Olha, tudo bem, eu entendo o seu ponto, mas você não precisa falar comigo desse jeito, isso não é gentil, não é a melhor forma da gente resolver essa questão. Eu tô vendo que você está alterado nesse momento, se você quiser a gente pode conversar mais tarde. Às vezes, a resposta para isso pode ser uma reação ainda mais agressiva. Por quê? Justamente porque a sombra não gosta de ser identificada, ela não gosta de ser vista. E quando ela é vista, ela vai tentar talvez ainda mais forte se manter dominando aquela outra pessoa. Então pode ser que venha uma reação ainda mais forte, mas a gente sempre tem a chance, né, de escolher se manter firme, de escolher se manter consciente. Invariavelmente isso uma hora vai passar, e quanto mais a gente pratica o domínio da nossa mente, né, não é nem domínio, a clareza com relação a como essas coisas acontecem, mais a gente fortalece a nossa paz, mais a gente fortalece a nossa conexão com aquilo que é verdadeiro, que é a nossa essência, que é a nossa essência de paz, que é a nossa essência de amor. Tá bom? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem compartilhar aqui alguma situação onde isso já aconteceu na vida de vocês, ou alguma situação onde vocês conseguiram pescar, né, essa sombra antes de se deixar levar, compartilha comigo aqui nos comentários, eu vou adorar saber, tá bom? Muito obrigada por mais essa oportunidade. Lembra de deixar aí o seu curtir se você gostou desse vídeo e até a próxima!